está formado por dos cosas, endotelio y subendotelio. ¿Sí? Luego del endocardio voy a tener la siguiente capa que le voy a dar el nombre de miocardio. Mio viene de músculo, ¿sí? Significa entonces que es la capa media formada por músculo, ¿sí? Miocardio, usted ya sabe, ¿de qué se compone todo músculo cardíaco? A fibra de la elongada, a fibra de la bifurcada o ramificada, en las pequeñas estrías, en la célula, ela pode ter um núcleo no centro ou pode ter mais de um núcleo e cada célula está dividida por lo que serían los discos intercalares. Estas serían las características del músculo cardíaco o lo que es miocardio, ¿sí? El miocardio es eso, cosas que usted ya sabía, células que están bifurcadas o ramificadas, pueden tener un solo núcleo o dos núcleos centrales y están unidas gracias a los discos intercalares, ¿sí? Ahí entonces significa que estoy observando la capa media, que es el miocardio. El miocardio no tiene ninguna particularidad así para que ustedes observen una imagen y sale el miocardio da aurícula o ventrículo histológicamente. ¿Sí? Por anatomía ustedes van a ver gente, que el músculo cardíaco de las aurículas es más finito, de los ventrículos es más grande por la fuerza que necesita para bombear la sangre, ¿sí? Mas histológicamente não precisa saber se estão vendo um miocárdio da aurícula ou um miocárdio do ventrículo. É só falar miocárdio quando vê o músculo e acabou. ¿Sí? Bien, vamos por la última capa. Ustedes pueden o ya escucharon hablar que el corazón está dentro de una bolsa que contiene un líquido, ¿sí? El líquido que está dentro de esa bolsa va a me ayudar para amortecer mientras el corazón va bombeando, ¿sí? A esa bolsa que rodea el corazón le voy a dar el nombre de pericardio. Peri significa alrededor, cardio del corazón, ¿sí? Este pericardio, de nuevo, ele tem um líquido que está passando aqui entre a bolsa e o coração, ¿sí? Este pericardio se divide de nuevo en dos capas. Una de las que voy a enseñar aquí en rosa es la que va a estar en contacto directo con el corazón, ¿sí? Y a otra que voy a enseñar en la roja es la que va a estar en contacto con lo que serían las costillas, que están protegiendo al corazón, ¿sí? Un pericardio que está en contacto directo con el corazón, le voy a dar el nombre de pericardio visceral, víscera, órgano, ¿sí? Y el que está por fuera en contacto con las costillas, le voy a dar el nombre de pericardio parietal, ¿sí? Parietal de pared, de costeras. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Nuestra tercera capa, o la capa más externa del corazón, le voy a dar el nombre de epicardio. Epi viene de capa más externa, ¿sí? Solo que al epicardio también le puedo llamar de pericardio. Só que ahí vem un problema. Si yo voy a dar un nombre de pericardio, tengo que especificar si es el pericardio parietal o si es el pericardio visceral. Como que eu quero estar colado no corazón, en contacto con el corazón, entonces le voy a dar el nombre de pericardio visceral. Y ahí la respuesta está completa o correcta. Então, se colocar uma imagem e perguntar qual capa do coração que é melhor colocar a resposta que é epicardio, porque epicardio é só epicardio e acabou. Se você confundir e colocou pericardio, só pericardio não vale. Tienen que colocar pericardio visceral, ¿sí? Porque yo tengo otra capa que es el parietal que está en contacto con las costillas y no con el corazón. Entonces por eso tengo que especificar. Escribir epicardio, está de boa. Pero me olvidé de epicardio, mas escribir pericardio, tengo que especificar si es
Karen Yuki, que un mesotelio es el epitelio plano simple, solo que es el epitelio plano simple de qué capa del corazón, del epicardio. Sin embargo, el endotelio también es epitelio plano simple, pero ¿de qué capa del corazón? Del endocardio. Endo, recuerden dentro, ¿sí? Y mesotelio es la forma, ¿sí? Por encima del mesotelio, yo también voy a tener, si aquí era el endotelio, aquí subendotelio, aquí es mesotelio, entonces aquí va a ser submesotelio. ¿Sí? El submesotelio también va a ser tejido conectivo, ¿sí? Solo que ¿cuál es la diferencia? El tejido conjuntivo aquí, eu vou ver em maior quantidade essas estruturas aqui. ¿Qué estructuras son o qué células son? ¿Cómo le llamamos a este tejido cuando me enxergo un monte de bolhas en grandes cantidades? Tejido adiposo, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera diferencia para que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué les digo diferencia? Porque vai aparecer uma imagem do coração. Num dos cantos, eu vou ter epitélio plano simples. No outro canto, eu também vou ter epitélio plano simples, ¿sí? ¿Cómo voy a diferenciar si estoy viendo endocardio o si estoy viendo epicardio? El tejido adiposo es el tejido adiposo el que me va a ayudar a saber que la capa que estoy observando es el epicardio. Tejido adiposo, eu só vou encontrar no epicardio. Epitelio plano simples en las dos capas. Mas o tecido adiposo, eu enxerguei uma imagem que tem muito tecido adiposo, significa que eu estou em que capa do coração? Epicardio. ¿Sí? Eu vi um epitelio plano simples, mas eu não estou vendo tecido adiposo, eu estou vendo células, eu estou vendo fibras, significa que estou observando el endocardio. El endocardio, ele parece que está mais preenchido. Com X ou com CH? Preenchido. ¿Sí? Preenchido ou ele está numa cor mais rosa. ¿Sí? Preenchido não é com X? É com X. Preenchido. Preenchido. X? Meu Deus. Não, não. PH, doutora, é com CH. Com CH. É dois preenchido. Desculpa, gente, eu não sou brasileira, porque aqui ninguém ajuda também. Essa eu não ajudei. Os tradutores. Perdão, não estão me ajudando, eles estão piorando a situação, ¿sí? ¿Sí? Preenchido significa que ele é mais Continua a aula, Eles todos melhores. Ah, certo. Claro. Não sei o que é. É Roberti, foi Roberti. Sí. Não faz nada. Então, o endocardio, eu vou ver o epitelio plano simples e a parte do tecido conjuntivo, ele estava mais rosa, mais preenchido. O epicardio, ele também tem tecido conjuntivo, mas eu não vou ver tecido conjuntivo bonitinho, eu vou ver tecido adiposo. Vi tecido adiposo, não tem erro. A capa que eu estou enxergando é o epicardio, tá? Prestem atenção no tecido adiposo. Se eu ver grandes quantidades de tejido adiposo, significa que eu estou no epicardio, ¿sí? Bien, ¿qué más me falta aquí para completar un poquinho a dor de cabeça de vocês? No endocardio, a parte do endotelio e do subendotelio, eu tenho um pequeno espaço de novo que fica entre o miocárdio e o subendotelio, ¿sí? Es una capa media de nuevo que se encuentra antes del músculo, ¿sí? Esa capa media es importante porque en esa capa yo voy a encontrar un conjunto de células especializadas que sirven para que el corazón pueda trabajar de forma constante, ¿sí? A esta capa en donde encuentro un cúmulo de células y también tem tecido conjuntivo ao redor, sim. Mas o mais importante, eu consigo enxergar um conjunto de células. Eu não le voy a dar o nome ni de endotelio ni de subendotelio. Eu vou dar o nome de subendocardio. Sub significa para baixo. Para baixo de que capa? Endocardio, ¿sí? Entonces, aquí tengo una capa imaginaria que le voy a dar el nombre de subendocardio.
sería, o cómo le llamo a esas células, o conjunto de células aquí, las fibras de Purkinje. ¿Sí? Fibras de Purkinje, conjunto de células especializadas para el sistema de conducción del corazón. ¿Dónde se encuentran esas fibras de Purkinje? Si preguntan a prova, la respuesta es en el subendocardio. ¿Sí? Então, ele está entre o subendotélio e antes do músculo. ¿Sí? Y ahí terminamos lo que sería la parte del corazón. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Te preguntas? Aí o secretário já vai tirar foto. gente. Meus funcionários. O secretário aí já... Nossa, funcionário. Não tá bom. Eu sei, né? Acontece. Bien. Ai, desculpa. Perguntas até aí, gente? Estão muito quietos. Perguntas. Dale, Mar. Claro Ô, que professora, no caso, Mira. o endocárdio Sí. seria uma... Não, o endotélio é uma capa. Endotélio é uma capa de epitélio plano-simples. Subendotélio, outra capa. Tu endotélio é debaixo do endotélio, então é outra capa. Ah, e endocárdio é a estrutura, certo? Não. Endocárdio é a capa mais interna do coração, certo? Certo. O endocárdio, ele está formado por endotélio e subendotélio, ¿sí? Sim. Debaixo do endocárdio, antes do miocárdio, eu tenho outra capa que eu vou dar o nome de subendocárdio, ¿sí? É como se fosse que ele é uma extensão do endocárdio de novo, Ah, tá. tá? Não, Então no você caso... pode, pode falar que o endocárdio ele pode ter três capas, então. Eles Entendi. É falam porque... que tem o endotélio bem em cima, o subendotélio embaixo e o subendocárdio mais para baixo. É porque no aulão da Said, Sim? ela frisou muito que iria assinalar uma seta, Não, e justamente eu tenho imagem. apontando e colocar assim, defina que estrutura é essa, ou que capa é essa, que órgão é esse. Então, Sim, o sim, ideal tem seria imagem, gente. Eu vou a passar para gente vocês. passar assim, o endocárdio é uma capa, ser Não. é um órgão. Não, do endocárdio, se ela perguntar, por exemplo nomás, já mandaram uma foto, mas eu vou complicar aqui. Se ela colocar uma imagem do coração, imagina que é desse jeito, tá? E ela colocar umas chaves, sim, não sei como ele chama, uma chave, perguntando que capa do coração señala a llave. Eu estou daqui até aqui. Qual vai ser a sua resposta se eu estou mostrando o endotélio, o subendotélio e o subendocárdio? Eu estou mostrando os três. Qual vai ser a sua resposta, então, se eu perguntar que capa está señalando? Qual vai ser a sua resposta, então? É um epicárdio? Endocárdio. Porque eu estou mostrando o endotélio, o subendotélio e o subendocárdio. Então, se eu mostrei os três juntos, a resposta é endocárdio, certo? Se eu só apontar uma setinha nesse rabisco aqui de epitélio plano simples, você não vai responder que é o endocárdio. Você vai responder o quê? Que é um mesotélio? Ou que Endotélio. é Endotélio. Na parte interna, tá? Para você saber que não é o epicárdio, eu não estou vendo tecido adiposo aqui não. Para você ver uma imagem e falar que é epicárdio, você tem que ver tecido adiposo, tá? Você não viu tecido adiposo, então a capa é endocárdio ou miocárdio, dependendo se eu vi ou não vi músculo, tá? Mas, se ela perguntar as três capas juntas, ela está pedindo o endocárdio. Se ela perguntar por partes, com uma setinha, como por exemplo eu estou apontando aqui, se ela perguntou só por essas linhas, o nome é endotélio. Se ela perguntou um pouquinho mais embaixo da linha, o nome é subendotélio. Se ela perguntou
licença, doutor. parte do endocárdio, ¿sí? Está me escutando bem? Sí, le escucho. Sim. Eu fiquei com uma dúvida em relação a... O coração, então, ele é formado por três capas, certo? Três Que é capas, o sí, epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, certo? sí, así mismo. E aí, se você fosse cobrar algo a mais que isso, você ia cobrar as subdivisões Las do endocárdio, de cada capa. Por ejemplo, o endocárdio de cada capa. divide de novo em três, ¿sí? Endotélio, Entendi. subendotélio e subendocárdio. O miocárdio, por exemplo, é músculo e acabou. Não vai perguntar nada mais. Vai perguntar só como capa e você tem que falar miocárdio. O epicárdio, ele pode perguntar Certo. como E aí, capa, mas também pode perguntar os dois componentes do epicárdio. ¿Cuáles serían los dos componentes del epicardio? O mesotélio e o submesotélio de novo. Dependendo do que ela está apontando, ¿entienden? Depende de lo que ella está señalando, ahí yo voy a ir mirando. Sim, entendi. ¿Sí? Bien, Kaique? No sé qué no E aí, o encontró. miocárdio entra com um sistema de condução, que seria O as miocárdio fibras de não. Purkinje, certo? Miocardio no, no. O miocardio es solo músculo cardíaco. As fibras de Purkinje, elas estão no subendocárdio, tá? Fibras de Purkinje en el subendocárdio. O subendocárdio é a capa entre o endocárdio e entre o miocárdio, ¿sí? Uhum. Oi? Entendi, doutor. Obrigado. ¿Quedó? ¿Alguien más, gente, con alguna pregunta? No sé quién levantó la mano. Gabriel consiguió más o menos. Sim, doutora. ¿Sí? Súper. ¿Alguien pregunta alguma coisa? Não tem mensagem ainda, não sei. E em relação aos assuntos cobrados na prova, vai ser o sistema cardiovascular e o restante? O que a senhora vai cobrar? Linfático. Linfático. Eu estou um pouco atrasado. Linfático también. Ahora, Certo. por ejemplo, solo Cardíaco e corazón, linfático. ¿tá? Cardiovascular y linfático. Ahora solo corazón, todavía empezamos. Vamos con los vasos sanguíneos. Ok. Si ya no tienen dudas, pueden preguntar, gente, aquí, porque terminamos corazón y empezamos las otras cosas que tienen más detalles. ¿Está todo bien? Corazón, dedo, alguna cosa, súper. Sim, tudo certo, doutor. Obrigado. Bien. Vamos a seguir entonces con lo demás. ¿Eso? ¿Qué ha pasado? Tirar foto, Antônio. Pelo menos a América tá aí. E aí, esse aí, não sei se dura muito tempo, não. Mas foi aqui? Não foi aqui, Não não. foi aqui não, Felipe. Para de inventar. Ah, eu pensei que ele tava aí também. Engasgou com Nem tudo preenchi. aí. Não, foi Roberti. Bien, el corazón ya está, gente. Si tengan en cuenta siempre el tejido adiposo para falar que estamos no eficácio. É só isso. Lembrar disso e o restante de boa, ¿sí? Agora sim vamos complicar, tá? Quando hablamos de lo que serían los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que ustedes conocen, así que ya escucharon hablar, serían las arterias y las venas, ¿sí? São dois tipos só. Só que aqui a gente não tem dois tipos, tá? Só para que tenham em conta. São 4 tipos de arterias e 4 tipos de sistema de venas, ¿sí? Eu vou tentar fazer um desenho aqui, que depois o colega de vocês vai passar, para que puedan ir entendendo que vou ir nombrando, ¿sí? R$5. 5 reais para o desenho, tá? Valendo 5 reais. Bien. Cuando hablamos de los vasos sanguíneos, entonces vamos a empezar por un vaso sanguíneo de mayor tamaño, ¿sí? El primer vaso sanguíneo que voy a diseñar aquí es un vaso sanguíneo de tamaño grande y le voy a dar el nombre de arteria elástica. ¿Sí? Vaso sanguíneo de mayor tamaño, entonces le doy el nombre de arteria elástica, ¿sí? Esa arteria elástica se va a ramificar, se va a dividir. Si él está así dividido
dividindo, ele está ficando mais grande ou mais pequeno? Mais pequeno. Está ficando menor, ¿sí? Entonces va a formar la siguiente arteria, que le voy a dar el nombre de arteria muscular. ¿Sí? Arteria muscular, de novo, ela vai se dividindo para formar outras arterias mais pequenas. ¿Sí? Entonces, uma arteria grandona, arteria elástica. Essa arteria elástica se dividiu e formou então a arteria de tamanho médio, que le voy a dar o nome de arteria muscular. Essa arteria muscular se dividiu para formar então uma arteria pequena. Fácil, né? Ficou assim, olha assim. Puxa saco. Não, é. La arteria pequeña de nuevo se va a ir ramificando, se va a ir dividiendo para ficar más pequeña, ¿sí? A esa arteria de tamaño más pequeño le voy a dar el nombre de arteriola. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Todos? ¿Dedinho? ¿Socorro? ¿Fogo? ¿Corazón? ¿No? Bien, súper. Cuando hablamos de lo que serían los vasos sanguíneos en general, solo para que tengan en cuenta una cosa que les voy a ir indicando, ¿sí? Todos los vasos sanguíneos, cualquier uno de ellos que perguntar para vocês, tienen las mismas características, ¿sí? Si es una estructura que tiene una cavidad, que tiene un buraco, tiene que pasar sangre a través de él, ¿cierto? Entonces, significa que está formado por paredes. As paredes aqui são três camadas. No coração era endocardio, epicardio, ¿sí? En los vasos sanguíneos no le vamos a llamar de endocardio, miocardio y epicardio. Le vamos a dar el nombre de túnicas. Túnicas, ¿sí? La túnica que está más para adentro en contacto con la sangre, le voy a dar el nombre de túnica íntima. Tá? Íntima. Independente de, gente, se está perguntando uma imagem da artéria elástica, da artéria muscular, da artéria pequena ou da arteriola, a túnica íntima sempre vai ter a mesma porcaria em todas, ¿sí? ¿Cuáles serían los componentes de cualquier túnica íntima? Por ejemplo, la doctora pasó una imagen y era una arteria pequena. Ella no quiere saber que es una arteria pequena, ella quiere saber la característica da túnica íntima dessa arteria pequena. A única coisa que vai mudando é a quantidade de coisas. Se na artéria grande ela tinha 70 camadas, na artéria muscular ela vai ter 50 camadas, na artéria pequena ela vai ter 10 camadas, na arteriola ela vai ter uma, duas. ¿Entienden? Eso nada más es lo que cambia. El tamaño, mas o conteúdo, a mesma coisa em todas. Por exemplo, se perguntar a túnica íntima de uno de estos vasos sanguíneos, siempre va a estar formado primero por endotelio, ¿sí? Cuando hablo de endotelio, epitelio plano, simple. Por debajo del endotelio, siempre voy a tener una línea imaginaria que sería la lámina basal. ¿Sí? Y por debajo de la lámina basal siempre voy a tener el subendotelio. ¿Sí? Endotelio, entonces siempre va a ser epitelio plano simple. Lámina basal, a línea que vai dividir os dois tecidos. E subendotelio sempre vai ser tecido conjuntivo. ¿Sí? Independente se está perguntando da arteria elástica muscular pequena ou arteriola, perguntou da túnica íntima, respondendo essas três coisas. É isso. ¿Sí? A segunda capa le voy a dar el nombre de túnica media. Túnica media, ¿sí? Esta túnica media, de nuevo, a mesma porcaria para qualquer uma delas, só vai diminuindo a quantidade, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de la túnica media? El músculo liso, ¿sí? Se não tivesse músculo liso na túnica média, eu não ia ter os outros componentes, porque o músculo liso é que vai produzir todos os outros componentes da minha túnica média, ¿sí? ¿Cuáles serían esos otros componentes aparte del músculo liso? Elastina. Elastina serían las fibras elásticas, ¿sí?
También voy a tener una matriz extracelular que contiene proteoglucanos. Voy a tener una matriz que contiene glucoproteínas. E vou ter também fibras reticulares. Então, vou ter os 3 tipos de fibras em qualquer um dos vasos sanguíneos. ¿Sí? E por último, a última túnica, a mais externa, le vou dar o nome de túnica adventicia. De novo, vou com o mesmo. A túnica adventícia vai ser igual em qualquer uma das estruturas. Só vai trocar o tamanho de novo. ¿Sí? La túnica adventicia va a estar formada por tejido conectivo de colágeno. ¿Sí? También va a estar formada por tejido adiposo. ¿Sí? Y también va a estar formada, por ejemplo, en los grandes vasos, va a estar formado por arterias o por vasos sanguíneos de nuevo y por nervios. ¿Sí? A esos vasos sanguíneos y nervios le voy a dar el nombre de vasa vasorum y nervi vasorum o nervi nervorum también le llaman. ¿Sí? ¿Qué significa vasa vasorum? Se preguntan a prueba para vocês. É um vaso que vai nutrir o próprio vaso sanguíneo. O que acontece, gente? Por exemplo, a arteria elástica, ela é muito grande, certo? O sangue que está passando através da túnica íntima, ela só vai nutrir a metade da túnica média. Então, por isso, na adventícia eu tenho que ter outros vasos para nutrir a parte interior mais externa. ¿Sí? Ele é muito grandão. O sangue que vai passar por dentro só vai nutrir a metade interna. Eu preciso nutrir a metade externa. ¿Sí? Como vou nutrir a metade externa? Através do vaso vasorum. ¿Sí? Vaso que nutre a outro vaso. ¿Sí? El vaso vasorum e el nervi vasorum eu só vou encontrar nos vasos sanguíneos de grande tamanho. Tá? Os meninos não precisam. Tipo, artéria pequena e arteriola, eles não precisam de vaso vasorum, não. Tá? Por que não necessita? Porque ela é de tamanho pequenininho e o sangue que vai passar já é suficiente. ¿Sí? Hasta aqui, gente. Perguntas? Porque vamos começar. Não começou ainda? Perguntas? Bora. Felipe? Pergunta. Lilian? Não, eu ia perguntar, doutora, que se ela fazer essa pergunta, o que é vaso vassoro é para nutrir o vaso sanguíneo, é isso? Vaso que nutre a outro vaso. Isso seria a definição de vaso vasorum. ¿Sí? Vaso que vai nutrir o vaso. ¿Está certo? Súper. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Sí? Cuando hablo entonces de la arteria elástica, y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las túnicas de la arteria elástica? Respuesta: túnica íntima, túnica media e túnica adventicia. Eu vou desenhando da mesma cor, gente. A túnica íntima eu vou desenhando de roxo, a média de rosa e a adventícia de laranja. ¿Sí? Para que vayan entendiendo la explicación nada más. En la arteria elástica, mi túnica íntima, ela tem esse formato. Eu tenho o endotélio, que é o epitélio plano simples, ele é reto. ¿Sí? Eu tenho a minha lâmina basal, que não dá para enxergar. Embaixo eu tenho o meu tecido conjuntivo laxo. ¿Sí? É um tecido conjuntivo laxo, gente, tá? Mas vocês quase não vão conseguir enxergar porque ele vai diminuindo de tamanho também. ¿Sí? Então, aqui tenho a túnica íntima da artéria elástica. Os mesmos componentes que eu desenhei, que eu já descrevi para vocês aqui, está desenhado aqui. ¿Sí? Endotélio, que é esse monte de rabisco que estão vendo, lâmina basal, que é o verde que vocês estão vendo, e o subendotélio, que é esse monte de células aqui embaixo. ¿Sí?
arteria elástica. ¿Qué tipo de fibra voy a tener en mayor cantidad? Por eso se llama arteria elástica. Eu vou ter maior quantidade de fibras elásticas. Então, eu vou conseguir ver que a túnica média dela, ela aparece com um monte de estruturas, parecendo um monte de miojo. Sim? Ela vai aparecer um monte de fibras, formando essas estruturas onduladas. Sim? Parece um monte de miojo, gente, tá? Aqui eu não vou desenhar, mas no livro de vocês fala que tem de 40 a 70 camadas, 40 a 70 fileiras. Não sei quem contou, pero isso é o que explica, ¿sí? Então significa que a minha túnica média ela vai ser grandona e eu vou conseguir enxergar nela um monte de miojos. Aí que eu vou saber que estou observando a artéria elástica, ¿sí? Então a túnica média dela é bastante grossa, bastante grande y tiene un monte de fibras elásticas, ¿sí? Más o menos alrededor de 40 a 70 membranas elásticas, ¿sí? También tem o quê? Também tem músculo liso, mas eu quase não consigo ver. Também tem uns espacinhos em branco que seria a matriz com proteoglucanos y glucoproteínas, ¿sí? También tiene fibras reticulares, mas como o nome é arteria elástica, o que eu consigo enxergar em maior quantidade, fibras elásticas, ¿sí? A túnica adventicia. La túnica adventicia, voy a poder observar que tengo tejido adiposo, voy a poder observar que tengo fibras de colágeno y voy a poder observar que tengo un vaso sanguíneo aqui. Qual vai ser o nome desse vaso sanguíneo se tiver um vaso sanguíneo grande? Vasa vasorum. Qual vai ser o nome do nervio se tiver aqui um vaso sanguíneo grande? Nervio vasorum. ¿Sí? E aí terminamos na artéria elástica. A mesma coisa que estava aqui, só está desenhada aqui. Acabou. ¿Sí? Me van entendiendo hasta ahí, gente, porque vai piorar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Están muy quietos? ¿Vaya a acabar a aula? ¿Alguém? Tem alguém acordado? Gracias, Gaby. ¿Alguien más acordado? Gracias, María Clara. Gracias, Airán. Luisa Pedrosa puxa saco. Doutora, e com licença, Dime, Caio. em relação à sua avaliação, como que ela vai funcionar? Você vai colocar as lâminas para descrever a imagem ou vai ser um tipo mais diferente? No, gente, en la práctica no te pide para describir. En la práctica mostra uma imagem e aí você tem que saber se está falando de uma artéria elástica, uma artéria muscular, se é uma arteriola ou se é uma artéria pequena. Essa é a primeira coisa que você tem que diferenciar. Ou pode perguntar a túnica do órgão que está mostrando. E é o que les dije. Independente da imagem que mostrar, perguntar as túnicas, sempre vão ser essas mesmas túnicas que eu descrevi aqui. Sempre, independente do órgão que está mostrando, sempre os componentes das túnicas vão ser a mesma coisa. ¿Sí? O que muda é a quantidade de alguma outra coisa. ¿Sí? Le voy a ir mostrando desde las imágenes. Cuando termine aquí el resumen, le voy a ir mostrando las imágenes y ustedes tienen que diferenciar. Da para dividir as capas y da para diferenciar o órgão también, ¿tá? ¿Caique quedó claro? No sé si me escuchan. ¿Caique? Sí. Súper, sí. A medida que les voy mostrando las imágenes, gente, yo les voy a ir pasando las indicaciones, ¿tá? Tem um laminário que mandaram para vocês, então aí vai ficar um pouquinho mais fácil para entender, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Quando eu enxergar, a primeira coisa para eu saber que eu estou vendo a artéria elástica, gente, é a túnica média, ¿sí? Eu vi, não é para falar na prova que é miojo, gente, tá? Mas eu vi um monte de miojos, significa que o meu órgão é a artéria elástica.
artéria muscular, a túnica íntima dela não é reta que nem a artéria elástica. A túnica íntima da artéria muscular, ela é desse jeito, ondulada, sim? Eu vi uma imagem perto da luz, ela tem essas... Significa que a artéria elástica, não preciso nem olhar no instante, sim? Eu vi esses pliegues, essas ondas subidas e descidas na primeira capa mais interna, não tem erro, é a artéria muscular, sim? Então, da artéria muscular, aqui eu vou ter o meu endotélio, do mesmo jeito que tem aí. Aqui embaixo eu vou ter o meu subendotélio, do mesmo jeito que tem aí em cima. E aí terminei a túnica íntima. ¿Sí? La túnica media. Túnica media quando abro, si es la arteria muscular, na túnica média, o que vou ter em maior quantidade? Por isso se chama de artéria muscular. Que componente da túnica média vou ter em maior quantidade? Por isso artéria muscular. Fibras elásticas por una arteria elástica. La arteria muscular, ¿qué componente voy a tener en mayor cantidad en mi túnica media? Músculo liso, ¿sí? Por eso le doy el nombre de arteria muscular. Na túnica média, eu vou encontrar maior quantidade de camadas de músculo liso. Eu não vou conseguir enxergar esse monte de miojos que vocês viram en la túnica media de la arteria elástica, ¿sí? Eu só vou conseguir enxergar um monte de fibras musculares. También tengo los otros componentes. ¿Cuáles serían los otros componentes? Eu tenho fibra elástica, eu tenho proteoglucanos, eu tenho a matriz extracelular. Mas o principal componente é músculo liso, ¿sí? La última capa sería mi túnica adventícia. O que eu encontro na túnica adventícia? Tecido adiposo, fibras de colágeno, vasa vasorum y los nervios, nervio vasorum. Y ahí terminé lo que sería la parte de arteria muscular. ¿Sí? De nuevo, para saber que é arteria elástica, eu tenho que olhar a túnica média, eu consigo ver um monte de miojos. Para saber que é arteria muscular, eu preciso ver a túnica íntima dela. Se tiver essas ondulações que le dá nome de prominência para vocês, é arteria muscular sem erro. Sim? Perguntas até aqui? Não? Perguntas? Estão muito quietos? Senhorita, é boa demais, ninguém tem dúvida. Palhaçada. Ninguém tem dúvida. Puxa, dime. Como é que é o nome desse negocinho que parece a onda azul aqui? Ele tá pequenininho, quase. Prominencia se le llama, prominencia dice en el libro de ustedes, ¿está? La Mas é somente prominência? ¿Cómo? Somente prominência? Solo prominencia, ¿sí? En un libro está escrito, la túnica íntima o la membrana elástica más prominente significa, y por eso, en vez de falar ondas, ¿tá? No pode falar ondas, prominencias, ¿sí? Tá bem, graças. Super. La túnica íntima. Túnica íntima tem essas ondas, então o nome dessas ondas, prominências, ¿sí? ¿Certo, Viviane? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vamos con la arteria pequeña. Cuando hablo de la arteria pequeña, eu já vou ver ela como uma estrutura redonda, porque é pequenininha, então eu consigo fazer um corte transversal, ¿sí? Entonces, la arteria pequeña, a minha túnica íntima, parece que ela vai estar invadindo a luz, ¿sí? As minhas células, elas parecem que estão no meio da minha luz, ¿sí? Esse daqui deveria de ser a luz, e esse daqui, em vez de ser um endotélio com células achatadas, ele é redondinho invadindo a luz, ¿sí? Endotélio, debajo del endotélio que tengo que tener, o subendotelio, mas
como ele é tão pequenininho, eu quase não consigo enxergar os dias no término, mas eu tenho que saber que ele existe. ¿Sí? Túnica íntima es solo eso. Túnica media. En la túnica media de la arteria pequeña, eu vou ver que ela tem ao redor camadas de músculo. ¿Sí? ¿Cuántas camadas de músculo puedo encontrar essa túnica média? De 8 a 10. Ninguém vai estar contando, gente, tá? ¿Qué es lo que van a ir mirando ahí? Por ejemplo, aquí me dice que su túnica media tiene de 8 a 10 capas de músculo liso. ¿Sí? Solo tengan en cuenta eso, 8 a 10 capas de músculo liso. Então, eu vou conseguir ver uma camada de células ao redor e eu só consigo ver um núcleo achatado, que seria da célula muscular lisa. Tá? Mas o que acontece aqui? Por exemplo, a arteriola é muito parecida com a artéria pequena. Sim? Eu consigo ver o meu endotélio que está invadindo a luz, só que lembre que aqui está diminuindo de tamanho. Então, a arteriola, eu vou ver só que tem 1 a 2 camadas de músculo ao redor. Sim? Quando eu vejo que tem mais de 3 camadas de músculo, diretamente já é na artéria pequena. Sim? Eu não preciso ficar contando se tem de 8 até 10. Não. Eu só preciso ver se ela tiver mais de 2 capas, direto já vai ser a minha artéria pequena. Se tiver de 1 a 2 capas, arteriola. Sim? E de novo vou do mesmo jeito. Artéria pequena, ao redor eu vou ter meu tecido conjuntivo, que seria a túnica adventícia. A arteriola eu também vou ter o tecido conjuntivo que está ao redor, que seria a túnica adventícia. Só que o tamanho vai ser mais pequenininho na ¿sí? La arteriola entonces solamente tiene de 1 a 2 capas de músculo liso. Y aquí voy. Estoy hablando de la serie de arterias. ¿Sí? Arteria elástica, eu vou prestar atenção na túnica média, que parece um miojo. Arteria muscular, eu vou prestar atenção na túnica íntima, que parece as ondas, prominência. Arteriola, quando eu vejo de 1 a 2 camadas de músculo. Vi mais de 2 camadas de músculo ao redor, então vai ser artéria pequena. E é isso. Arterias es eso. Hasta aquí, gente. ¿Preguntas? Ora? Ô, doutora, Dime, Leila. a clínica médica, ela tem de 8 a 10, né? Capas de músculo liso, é isso, né? Túnica média de quê? Da arteria pequena. Isso, da artéria La pequena. arteria pequena, sim. De 8 a 10. ¿Sí? Fala no livro de 8 a 10, gente. Pero como les digo, vocês não vão ficar contando. ¿Sí? Mas olhem a diferença. Por exemplo, a arteriola fala que tem 1 a 2 capas só. Certo? Então, se eu vi uma estrutura que já tem 2 capas, significa que já vai ser uma artéria pequena. ¿Sí? Entonces, prácticamente, no livro está falando que a arteria pequena tiene de 8 hasta 10, de 8 até 10. Mas quando eu vejo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capas, significa que a arteria pequena, ou sí. Se tiver só 1 a 2 capas, arteriola. Mais de 2 já se considera uma artéria pequena. Então, artéria pequena seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capas. ¿Sí? Y tienen que especificar, gente, no es colocar solo arteria y acabó. Tienen que especificar si es arteria elástica, si es arteria muscular, si es una arteria pequeña o si es una arteriola. Tienen que especificar o sí. ¿Tá? ¿Quedó claro? Preguntas hasta aquí, gente. Lilian? Ficou explicado. Súper. Otra duda, gente, pregunten porque aquí terminó la parte de arterias. Si no faltan tantas.
Seguimos, gente. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Falta pouco, gente, mas falta muito. Com relação aos vasos sanguíneos, Sim, todos são semelhantes, mas a diferenciação vem da capa média, que é o que determina a função também de cada uma, certo? por ejemplo, cuando hablo de lo que serían las series de arterias, a túnica media es más grandona. ¿Sí? Cuando falo das E é o componente dela que diferencia uma da outra, né? sí, los componentes, justamente. Mas, por ejemplo, como eu falei, para eu diferenciar que a arteria elástica, a túnica média vai ter um monte de miolos. Aí eu consigo ver na túnica média, ¿sí? A arteria muscular, é melhor você olhar, se tiver essas ondas, é a arteria muscular, ¿sí? A arteriola, por exemplo, você vai olhar pela túnica média. Se tiver de 1 a 2 camadas de células na túnica média, aí você vai falar que é uma arteriola. Se tem mais de 3 camadas de músculo liso, Entendi. já é uma artéria pequena. Então, tá? essa túnica média ela serve para descrever melhor a Sim. artéria elástica, Sim, a artéria pequena e a arteriola. exatamente. Se eu ver a quantidade do tamanho da túnica média, aí eu vou conseguir diferenciar bonitinho que órgão que é, tá? Sempre tendo só a arteria muscular que ela é mais chatinha, mas é mais fácil também, gente, porque a arteria muscular, vocês vão ver, sí ou sí van a ver que tem essas ondas, tá? Eu já vou mostrar a imagem para que puedan diferenciar, ¿sí? A arteria muscular, ela sempre vai ter essas proteínas, que seriam essas ondas, ¿sí? E aí na artéria muscular dá uma ênfase na túnica íntima. Na túnica íntima. Sempre olha a túnica íntima, que é a que vai ajudar. Sabe por quê? Porque na artéria muscular eu consigo ver também a túnica média assim. Só que a túnica média parece que ela está manchada. Parece que ela tá, você vê uma imagem borrada, não vê uma imagem nítida. Como, por exemplo, a artéria elástica, você consegue ver os miolos. Mas a artéria muscular, ela parece uma imagem mais lisa, menos nítida, mais borrada, ¿sí? Por eso no te digo para que prestes atención a túnica média da muscular. Na muscular, presta mais atenção na túnica Certo, doutora. Excelente dinâmica. Obrigado. Súper. ¿Alguna otra duda, gente? Porque aquí terminamos lo que sería la parte de arterias, ¿sí? ¿No? Seguimos. Aí o Antônio já está mandando as fotos, gente, tá? Podem mandar os R$5, 2 fotos já. Bien. Bien, gente, vamos a seguir entonces, ¿sí? Terminamos lo que serían arterias, ¿tá? Ya tiraron fotos, ya mandaron, y ahí voy a eliminar solo esto para explicarle el siguiente vaso sanguíneo, ¿sí? De novo, gente, vamos com a mesma coisa com a que empezamos, ¿sí? Eu tenho um vaso sanguíneo grande. Esse vaso sanguíneo grande le voy a dar el nombre de arteria elástica, ¿sí? Esa arteria elástica se ramificó y formó la arteria muscular. La arteria muscular se ramificó, se dividiu, está ficando mais pequena, entonces va a formar lo que sería la arteria pequeña. Esa arteria pequeña de nuevo se dividió y formó lo que serían las arteriolas. ¿Sí? Las arteriolas, ellas se van a volver a ramificar para formar los vasos más pequenininhos. Só que essas ramificações, em vez de elas ser bonitinhas, retinhas, são ramificações que se van cruzando. ¿Sí? Son
ramificaciones que se van bagunzando, se van misturando, se van enredando unas con otras para formar un majecho. A esas ramificaciones de las arteriolas que se van cruzando, juntando, misturando, le voy a dar el nombre entonces de capilares. ¿Sí? Ramificación de arteria elástica, arteria muscular. Ramificación de arteria muscular, arteria pequeña. Ramificación de la arteria pequeña, arteriolas. Ramificación de las arteriolas, capilares. Aquí estos capilares, en vez de ser bonitinhos, eles vão se misturando. ¿Sí? Estos capilares son los vasos sanguíneos más rebeldes. ¿Por qué? Porque yo no voy a dividir esos capilares en túnica íntima, media y adventicia, no. Los capilares yo solamente voy a dividir porque tienen solamente dos capas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las capas de los capilares? Si les pregunto a ustedes, el nombre va a ser endotelio, que es el epitelio plano simple. ¿Sí? La primera capa entonces de los capilares, endotelio. ¿Sí? Y la segunda capa le voy a dar el nombre de lámina basal con pericitos. ¿Sí? ¿Qué porcaría es? Cuando hablo del endotelio, significa que yo voy a enxergar unas células que están de ese jeito. Ao redor dessas células, que seria o epitelio plano simples, eu vou ter a minha lâmina basal. E por encima de minha lâmina basal, eu vou ter uma célula que parece uma estrutura que tem um monte de dedos. Sim? É como se fosse, gente, que o meu braço aqui é um capilar. E a minha mão, os dedos, esse seria o pericito que está alrededor desse capilar. Sim? Esse pericito, gente, tem os dedos. Sim? Esses dedos vão servir para tampar quando alguma coisa não pode passar. E eles vão se soltar quando alguma coisa pode passar através dos capilares, tá? Imaginem que ele está tapando um buraquinho. Se tem alguma coisa boa para passar, eu vou tirar esse buraquinho. Os dedos do buraquinho. Se tiver alguma coisa errada, eu vou tampar esse espaço para não passar nada errado. Los pericitos funcionan como células contráctiles. ¿Sí? Células contráctiles. Yo tengo un capilar también es pilar para el pasaje de los vasos sanguíneos, de lo que sería la sangre, perdón. ¿Sí? Las imágenes siempre les voy a ir mostrando a ustedes después. ¿Sí? Solo para que tengan en cuenta nada más. Por ejemplo, cuando hablo de lo que sería entonces el endotelio, siempre va a ser el epitelio plano simples. Alrededor del endotelio siempre voy a tener la lámina basal. Y los pericitos serían diseñados de vermelho, ¿sí? De rojo lo que ven aquí serían entonces esas células contráctiles, ¿sí? Estos capilares, gente, ustedes no van a conseguir enxergar bonitinho en una imagen histológica, no. Ustedes tienen una imagen ilustrativa, ¿sí? Imagen ilustrativa. ¿Por qué? Porque estos capilares tengo de tres tipos. ¿Sí? A uno de ellos le voy a dar el nombre de capilar continuo. Capilar continuo. ¿Sí? Al otro le voy a dar el nombre de capilar fenestrado. Y al otro le voy a dar el nombre de capilar sinusoides. ¿Sí? Os tres. ¿Da para ver estos tres en una imagen histológica? No. Ustedes solamente tienen que saber qué tipo de capilares dependiendo del órgano que estoy enxergando. ¿Sí? Por ejemplo, el continuo, el capilar continuo, yo voy a encontrar no tecido conjuntivo, yo voy a encontrar el capilar continuo no músculo, yo voy a encontrar el capilar continuo del sistema nervioso central, ¿sí? Voy a encontrar un capilar continuo en los pulmones. ¿Sí? Então, se a doutora mostrou um pulmão para vocês e perguntar que tipo de capilar que é, a resposta vai ser contínuo. ¿Sí? Cuando hablo de capilar fenestrado, estoy hablando de un capilar que se encuentra en los órganos endocrinos.
¿Cuáles serían esos órganos endócrinos? Páncreas, glándula suprarrenal, hipófisis, tiroides, paratiroides, ¿sí? No geral, órganos endócrinos. Capilares sinusoides vamos a encontrar principalmente en lo que sería la médula ósea, en el vaso y en el hígado. ¿Sí? Cuando hablamos de los sinusoides encontramos los órganos linfáticos, pero estos órganos principalmente, médula ósea, vaso, fígado. ¿Sí? Não vou conseguir enxergar a imagem bonitinha, mas imagine se a doutora mostrar um vaso para vocês, que vocês já tiveram essa aula. Vaso. Ela vai perguntar que tipo de capilar que eu encontro nesse órgão. A resposta vai ser capilar sinusoides. ¿Sí? Eu não estou enxergando nada, mas eu estou vendo. Se a doutora mostrar um músculo para vocês, coisa que vocês já viram, ¿sí? Músculo, e perguntar que tipo de capilar que tem músculo, a resposta vai ser capilar contínuo. ¿Sí? A ver que outra coisa vocês já viram. Tecido conjuntivo. Se ela perguntar o tipo de capilar do tecido conjuntivo, capilar contínuo. ¿Sí? Órganos endócrinos todavía no vieron, entonces no creo que les pregunte todavía, eu acho. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia, gente, entre continuo, fenestrado y sinusoides? Lembrando, cuando hablo de capilar, eu só tenho duas coisas, endotélio e lâmina basal. Dependendo de como está esse meu endotélio e minha lâmina basal, eu dou um nome. Por exemplo, o meu endotélio aqui, eu vou desenhar dessa maneira, células aplanadas. Entre as minhas células não tem nenhum espaço. ¿Sí? A minha lâmina basal, ela também está inteira, não tem nenhum buraquinho, não tem nenhum orifício, não tem nenhuma cavidade. Por isso le doy el nombre de capilar contínuo. ¿Y está faltando aquí? O meu pericito. ¿Sí? Continuo, não tem nenhum espaço, nem no endotélio, nem na lâmina basal. Fenestrado, fenestra, gente, significa buraquinho, significa orifício, significa espaço. Então, o meu endotélio, em vez de ele ser tudo fechadinho aqui, o meu endotélio é desse jeito. Tem um aqui, aqui outro e aqui outro. Eu tenho um espaço entre eles, aqui, espaço aqui, espaço aqui. A isso se dá nome de fenestras. ¿Sí? Então, o que acontece aqui? O meu endotélio, ele tem aberturas. A minha lâmina basal, ela é fechada, não tem buraquinhos. E o que eu tenho de novo aqui? Los pericitos. Aí le doy o nome de fenestrado. Contínuo, não tem orifício em nenhuma das capas. Fenestrado, ele tem orifício no endotélio. E sinusoides, o que vocês acham que vai ter? Muitas falhas. Muitas falhas onde? No endotélio e também onde? O que diz esse de verde aí? Na lâmina basal, ¿sí? Então, contínuo, não tem nenhum orifício em nenhuma das capas. Fenestrado, ele tem orifícios no endotélio. E sinusoides, ele tem orifício nas duas capas, endotélio e na lâmina basal. ¿Sí? E é isso de capilares. ¿Quedou claro hasta aí? Alguém tem alguma pergunta, gente? Esta de capilares, gente, eu vi no slide que tem só uma imagem mostrando o desenho, tá? Uma imagem ilustrativa nada mais, ¿sí? Então, eu vou ir mostrando luego. Perguntas hasta aqui, gente. Perguntas? Acordem. Bora. Não mesmo. Misericórdia. Não tem pergunta mesmo? Tá sem áudio, doutor. Graças, gente. O pessoal que está acordado, eu agradeço, tá? Doutor,
quer dizer que o tipo do capilar sempre é contínuo? Dependendo do órgão que está mostrando. Tá? Dependendo do órgão que está mostrando. O do pulmão é contínuo, né? Aí sim, se por exemplo ele está mostrando o pulmão, sempre no pulmão vai ser contínuo. Se ele está mostrando o tecido conjuntivo, sempre no tecido conjuntivo vai ser contínuo. Se está mostrando uma imagem do tubo digestivo, por exemplo, também, penetrado, eu encontro nos órgãos endócrinos e no tubo digestório. Se estiver mostrando um órgão do tubo digestório, o tipo de capilar que tem em qualquer órgão do tubo digestório, penetrado. Se está mostrando uma imagem dos órgãos linfáticos, qualquer tipo de capilar é sinusoide. Sim? Vivian? Dime, Vivian. Dime. Deixa eu perguntar. Pergunta. Qual que é a função do pericito no capilar? Pericito, gente, funciona como um músculo. Músculo, sim? O pericito, ele vai ajudar para apertar o capilar. ¿Para quê? Para o passagem de lo que seria a sangre. ¿Sí? Ele vai funcionar como uma barreira. ¿Sí? Funciona como uma barreira e funciona como um músculo. Para poder esvaziar o capilar, ele vai apertar essa parede do capilar. Ou também vai ajudar a selecionar o que pode ou não pode passar através dos buraquinhos, tá? O capilar, o pericito seria umas prolongações que parecem os dedos, sim? Se tiver uma coisa errada que quer passar, ele vai tampar qualquer buraquinho que tem. Se tiver alguma coisa bonitinha que pode passar através do capilar, por exemplo, o oxígeno, aí sim ele vai deixar aberto esse buraquinho para que pueda passar o oxígeno, sim? Liliane? Graças, doutora. Super. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Doutora, Dime. quais são as duas capas que compõem mesmo o capilar? O endotélio e Endotélio y lámina basal con pericitos. com pericito. Com pericitos, tá? O nome é junto mesmo, sim? Lâmina basal com pericitos. Então, por isso, duas capas, não três no caso, tá? Duas capas, sim? E aí o pericito ele compõe a lâmina basal. Ele compõe a lâmina basal, sim? Ele é uma parte da lâmina basal. Ok. Sim? Viviane? Doutora, assim, eu queria só, para ter certeza que eu entendi, ele também funciona como, você falou assim, que ele aperta, né? Tipo Sim, esse seria o músculo. tipo um balonete daquele negócio de medir pressão, de aferir pressão. Puede, É aquela... sim, exatamente. Sim, não sei balonete, não escutei. Sim, é isso mesmo. Sim, ele vai apertando a parede do capilar para ele ir liberando a quantidade de sangue. Sim, isso mesmo. Balonete, o que seria balonete para vocês? Eu também nunca ouvi falar. Balonete é o que aperta para aferir Sim, isso é pressão? o que sim. É isso, Viviane. Tá bem, graças. Nada, super. ¿Alguien más? A professora está sem áudio? Sim, eu estou xingando aqui a colega de vocês. Estou pedindo longe para a doutora. Estão querendo me comprar. perdão. No, no te preocupes. Bien, gente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aí o Antônio já vai mandar foto para vocês. De novo, já é R$15, tá? 3 fotos. Que negócio é negócio, gente. Amizade à parte. Amizade à parte. Luísa. É mentira, Luísa. Ai, choronita. Tá certo até aí, gente? Perguntem, porque eu já vou começar a mostrar a imagem depois dessa aula aqui, gente, tá? Não, a senhora já Não, eu tô está bem. suando o capilar da Para. Ai, tá bom. Tá mudo aí, né, doutora? Não, bravo, o pessoal tá escutando vocês. Gente, Intervalo para copiarem um quadro. bora seguir. O xixi, doutora? O áudio tá ligado. Bien. Tirou foto?
Antônio já mandou a foto para vocês também, tá? Manda pix. Por favor. Vocês que estão aí com a professora não atrapalhem. Muitas graças, certo? Ele tá atrapalhando, nós tá mandando foto ainda pra esse povo entrar. Quem foi ele? Aí, Aí, tem que ser, tem que ser abusado. parei de brigar, briga depois, tá? Bora continuar, gente. Senão não terminamos. Doutor, eu tenho fofoca pra parar. Um babado fortíssimo. O Seguimos. Eduardo perguntou, doutora, o pericito come escapulário. Não, Não é comer, gente, a palavra, tá? Para, Eduardo. fala que não é o osso lá, não. Ele acha que é do osso lá. Eduardo, o pericito, eu nasço quando ele chega na minha aula e vai me abraçar, me aperta, entende? Isso é o pericito. Quedou? Ficou mais fácil? Tá certo, viu? Agora sim. É porque ele Isso. gabaritou hoje a anatomia tá se achando. Para de bagunçar. Bien. Seguimos. Puxa saco, Marlon. Bien. Vamos a terminar esto. Si no, no terminamos aqui nunca. ¿Sí? Continuando de novo o mesmo desenho que eu já fiz 2 vezes. Eu vou fazer de novo só para explicar o seguinte. Eu tenho uma artéria grandona, que vai ser a artéria elástica. A artéria elástica, ela se divide e vai formar a artéria muscular. A artéria muscular, ela se divide e vai formar a artéria média, pequena, muscular é a média, tá? Elástica é a grande, muscular é a média, depois tem a artéria pequena. A artéria pequena, ela vai se dividir de novo para formar a arteriola, ¿sí? Quando as arteriolas se ramifican, ela vai formar os mais pequenininhos, que seriam os capilares. Esos capilares, gente, para no livro que eles se bagunçam, se misturam, se enredam. Por isso, rede capilar, ¿sí? O que acontece aqui de novo? Esses capilares, eles vão começar de novo a se juntar, ¿sí? Aqui no começo, eles se dividiram para formar artérias mais pequenininhas. Agora, esses capilares vão se juntar para formar os vasos mais grandes, ¿sí? Então, para formar as artérias, eles ficaram mais pequenas. Para formar as veias, então, eles vão ficar mais grandes, ¿sí? Então, vários capilares se juntaram de novo para formar outra estrutura que lhe vou dar o nome de vénulas. Vénulas, ¿sí? O primeiro que estava aqui era o capilar, ¿sí? Esse capilar, ele estava se dividindo. Agora eu não vou dividir mais, eu vou começar a juntar para deixar ele mais grande. Então, eu comecei a juntar esse capilar e eu vou formar então o que seriam as vénulas, ¿sí? As vénulas eu vou dividir de novo em 2 partes, ¿sí? A vênula que está em contato com o capilar, que é essa primeira porção que eu desenhei aqui, le vou dar o nome de vênula pós-capilar. Significa que ela está depois do capilar. E o outro sistema de vénulas le vou dar o nome de vênula muscular. ¿Sí? Juntei a primeira fase do capilar, formou a vênula pós-capilar. Juntei 2 vénulas pós-capilar e formei a vênula muscular. Juntei 2 veias musculares, 2 vénulas musculares, eu vou formar a veia ou vena pequena. Juntei as veias pequenas, eu vou formar a vena mediana. Juntei as veias medianas, então vou formar a vena grande. Certo? Para formar as artérias, eu dividi. Para formar o capilar, eu misturei. Para formar as veias,
Juntei vários capilares, formou a vênula postcapilar. Juntei várias vénulas postcapilar, formei a vênula muscular. Juntei várias veias musculares, formei a vena pequeña. Juntei várias venas pequeñas, formei a vena mediana. ¿Sabe quem colocou isso? Quem foi? Senhora, eu imagino. Lilian. Eu já me perdi, foi tudo, doutor. Oi? O Ainão perguntou, no caso, na prova vai cair foto dos capilares para identificar só olhando as características ou a gente tem que identificar pelo órgão? Não, no laminário que a doutora mandou, só tem a foto do capilar para você saber se é capilar contínuo, fenestrado ou sinusoide. Mas não significa que, por exemplo, a doutora escolheu um capilar fenestrado. Uma imagem ilustrativa, ela colocou na prova. Ela pode colocar a imagem, você tem que saber se está vendo um capilar contínuo, um capilar fenestrado ou um capilar sinusoide, certo? Aí ela colocou uma imagem desse capilar, vamos dizer que foi o capilar fenestrado. Aí ela pode perguntar, onde se encontra este tipo de capilar? E aí você tem que falar que se encontra nos órgãos endócrinos ou que se encontra no tubo digestivo, ¿sí? Não é só que ela vai colocar uma imagem e você tem que saber se é um capilar ou contínuo, ou sinusoides, ou fenestrado, ¿sí? Ela pode colocar a imagem e ela pode perguntar onde que eu encontro esse tipo de capilar, ¿sí? Airam, ¿era? Fechou, Airam? Sim, super. Lilian, você tinha perguntado alguma coisa? O que me dijiste? Não, doutor, não perguntei não. Nada não. Ah, tá. Tá. Não, queria porque eu, como estava leyendo agora, deixei los mensajes, ¿sí? É isso, gente, sobre lo que sería la parte de venas, ¿sí? Vena pequeña, vena mediana y vena grande, ¿sí? Vamos a empezar con lo que serían las vénulas, que es un poquito más fácil. Si la vénula se llama vénula postcapilar, significa que ela vai ter a mesma característica que um capilar, ¿sí? ¿Cuál sería la característica de la vénula postcapilar, então? Ele vai ter o quê? Quantas capas ele vai ter? ¿Cuáles son las capas que tiene el capilar? ¿Alguien se anima? O endotélio, lâmina basal, consistência. Endotélio, lámina basal y periciclo. Acabou. ¿Sí? Y es una vénula postcapilar, ele tem a mesma característica que o capilar. O endotélio, a lámina basal e o periciclo. O endotélio seria o azul. ¿Sí? O verde é a lámina basal e o vermelho o periciclo. ¿Sí? Se hablo de vénula muscular, o que vocês acham que começa a aparecer? Por isso eu chamo de vénula muscular. O que vocês acham que vai aparecer? Por isso eu chamo de vénula muscular. Músculo liso, gente, ¿sí? Le llamo de vénula muscular porque já vou começar de novo a ter essas três túnicas aqui. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas tres túnicas? Íntima, média e adventícia. ¿Sí? Então, a muscular, eu vou ter o que primeiro? Na capa mais interna seria a minha túnica íntima. Que é a túnica íntima? O meu endotélio, que é o epitélio plano simples, ¿sí? O meu subendotélio, que quase eu não consigo enxergar. A minha lâmina basal, que está dividindo o endotélio do subendotélio. E que vai aparecer aqui ao redor desse subendotélio. Até vou pensar mais. Quantas camadas de músculo estou observando? 2 camadas de músculo, tá? Então, eu posso enxergar de 1 até 2 camadas de músculo ao redor. Aí, então, le chamo de vénula muscular, ¿sí? Se eu vir só uma camada fininha e não tem músculo ao redor, significa que eu estou
enxergando a vênula pós-capilar. Se eu vi uma camada de parede fininha, mas tem uma camada rosa de músculo ao redor, significa que essa vênula muscular. Ok? Poderia repetir novamente, doutor? Não é feio, Claro que sí. Só essa camada aí que eu fiquei um pouco com dúvida. Sí, sí. Cuando hablo entonces de las vénulas, tengo dos opciones, ¿sí? Una de las es vénula postcapilar y la otra es vénula muscular, ¿sí? A vênula postcapilar vai ter a mesma característica que o capilar, porque ela está em contato com esse capilar. Qual seria então a característica da vênula postcapilar? Ela vai ter o meu endotélio que está desenhado de azul aqui e a lâmina basal com o pedicito que está desenhado de verde com vermelho aqui. ¿Sí? Aí eu dou o nome de vênula postcapilar. Na imagem eu vejo uma estrutura irregular fininha. ¿Sí? Quando eu conseguir enxergar uma estrutura fininha, mas ao redor eu já consigo ver uma camada de músculo, eu não vou dar um nome de vênula postcapilar. Eu vou dar um nome de vênula muscular, porque eu já consegui ver a parede fininha, mas ao redor dessa parede fininha eu consigo ver músculo. ¿Sí? Então aí eu vou dar um nome de vênula muscular. ¿Sí? Por exemplo, gente, a veia grande, ela sempre vai estar acompanhada de uma artéria grande, artéria elástica. A vena mediana, ela sempre vai estar acompanhada de uma artéria muscular. A vena pequena, ela sempre vai estar acompanhada de uma artéria pequena. As vênulas vão estar acompanhadas, a maioria das vezes, das arteriolas. ¿Sí? Vão seguir uma do lado da outra, o mesmo trajeto. ¿Sí? Vena grande vai acompanhar uma artéria grande, que é a elástica. Vena mediana vai acompanhar uma artéria muscular, que é a mediana. Vena pequena vai acompanhar uma artéria pequena. Vênulas vão acompanhar uma arteriola. ¿Sí? O capilar sempre que fica sozinho. ¿Sí? Kaique, quedou? Sim, doutora, muito obrigado. Super. Vénulas es eso nada más. ¿Sí? ¿Qué me falta aquí para completar las tres túnicas? La túnica adventicia. ¿Sí? Así como dijo el compañero, nas arterias, a minha túnica média é a mais grandona. ¿Sí? Nas veias, a minha túnica adventícia é a mais grandona. ¿Sí? E aqui vamos. A vena pequena e a vena mediana, não adianta eu explicar para vocês porque não tem imagem. ¿Tá? Mas para a teoria, sí les voy a ir explicando las diferencias, ¿sí? Para la clase teórica. Pero en la clase práctica, la única vena que ustedes tienen en las imágenes es la vena grande. ¿Sí? Então, não vai cair imagem de vena pequena, não vai cair imagem de vena mediana. La que va a caer es una imagen de vena grande. ¿Sí? La vena grande, de nuevo, entonces, vamos a tener las tres túnicas. ¿Cuáles serían esas tres túnicas? Íntima, media, adventicia. A mesma porcaria continua. ¿Sí? ¿Cuál es la característica o cuál es la diferencia de la vena grande? Después se tira de nuevo. Vena pequeña y mediana. Entonces aquí não tem mais, tá? O que a gente vai ver seria a vena grande. ¿Sí? La vena grande, como les dije, tiene las tres túnicas. ¿Sí? La primera túnica que eu vou ver sería la túnica íntima. ¿Sí? Ela é bem fininha, bem pequenininha, nada eu vou conseguir enxergar. A segunda túnica que eu tenho seria a túnica média. Eu só vou ver uma cor um pouquinho mais escura só. ¿Sí? O restante que vai ser grandão, que túnica vai ser? Adventícia, a túnica adventícia da vena grande,
seria a mais grande, ela mais gruesa, ¿sí? A única que eu consigo enxergar, eu vou ver que tem tecido adiposo, ¿sí? Eu vou ver que tem fibras de colágeno, ¿sí? ¿Qué más puedo encontrar si es una vena grande? O que eu posso encontrar que tem na adventícia da veia grande? Vasa vasorum. ¿Qué más puedo encontrar? Los nervios, nervi vasorum, yo estoy leyendo de preto aquí, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa? Por ejemplo, cuando hablo de las venas grandes, serían las venas que están saliendo del corazón, ¿sí? O que están entrando al corazón, perdón, ¿sí? Las venas grandes son las venas que están ingresando al corazón. Significa que ela vai se misturar com o músculo do coração. Então, eu vou ver que na vena grande, eu vou ter um pedaço de músculo aqui na túnica adventícia. Eu não vou conseguir ver as estrias, o núcleo bonitinho, os discos intercalares, como vocês estão acostumados, não. Eu só vou conseguir ver um monte de pedaços de células redondas acumuladas. Continua sendo um músculo liso, tá? Só que aqui continua sendo, perdão, um músculo cardíaco, ¿sí? Pero se le da el nombre de mangas miocárdicas, tá? Na túnica adventícia da veia grande, nosotros vamos a ver pedazos de músculo que le vamos a dar el nombre de mangas miocárdicas. Mangas miocárdicas. ¿Qué serían esas mangas miocárdicas? Pedazos de músculo cardíaco que están acumulados en la túnica adventicia de la vena grande. Aí eu vou saber que eu estou enxergando a vena grande. Eu vi músculo onde não tinha que ver músculo em pedaços, significa que estou observando a vena grande. E é isso do sistema cardiovascular. Socorro, Deus. Pergunta, gente, antes de empezar a mostrar as imagens. Bora. Quem? Doutora, só repete o que é a mangas miocárdicas? Pedaços Manga miocárdica seria pedaços de músculo cardíaco que tem na túnica adventícia da veia grande. ¿Sí? Mangas miocárdicas, pedaços de músculo cardíaco na túnica adventícia da veia grande. Adorando a Ana Mar, no puxa saco. Pergunta, gente, até aqui, antes de empezar com as imagens, porque no caso era só a imagem mesmo que a gente tinha que começar. Pero el resumen aqui, sei que les vai ajudar. Medo, só isso. Na prova só caí sobre as venas, solo a vena grande, gente, tá? Eu acho que passaram para todas as turmas um laminário, sim? Só as imagens desse laminário que caem na prova de todas as turmas, gente, tá? Não pode cair outra imagem que não sejam as imagens das lâminas passadas para vocês, tá? Pergunta, gente. Podem perguntar antes de mostrar as imagens.